Nosso assunto é a indicação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, o bicho vai pegar porque é nesta terça-feira que está se aposentando Ricardo Lewandowski. Então agora cabe ao presidente mandar a indicação para o Senado aprovar e bola para frente. E não são favas contadas de que Lula irá indicar o seu ex-advogado Cristiano Zanin. Até porque há casos históricos, né, Aidar, de pessoas que foram dormir se sentindo ministras e acordaram ainda advogadas. Conta pra gente, bom dia pra você. Bom dia, Megali, bom dia, Sheila, bom dia, Carla, querida, bom dia aí aos nossos ouvintes. Pois é, Megali, não são poucos os casos, tá? Teve gente que saiu do Palácio do Planalto, ministro do Supremo Tribunal Federal, e depois de 2 horas não era mais ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse caso, inclusive, ficou famoso porque ele foi noticiado. A gente pode lembrar que em 2013, a ex-presidente Dilma Rousseff se reuniu no Palácio do Planalto com o advogado tributarista Heleno Torres. E ele, de fato, para preencher a vaga que tinha sido aberta com a aposentadoria do ministro Aires Brito. E o Heleno Torres é um jurista acima de qualquer suspeita, tem todas as qualificações para ocupar o Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar, você precisa ter reputação ilibada e notável saber jurídico. E ele tem as duas coisas. E ter uma certa idade, né? Hoje, mais de 35 e menos de 70. Preenchendo esses 3 requisitos objetivos, a avaliação subjetiva é com o Senado. O Heleno saiu do Palácio do Planalto, todo mundo diz, ministro do Supremo Tribunal Federal. O indicado, depois, saiu notícia, saiu manchete, a própria EBC, na época, a Agência Brasil, que é o site, digamos, oficial, que dá as notícias do governo federal, ou ao menos deveria ser, deu o Heleno como ministro escolhido para o Supremo Tribunal Federal. E o escolhido para a vaga foi o Luiz Roberto Barroso, meses depois, assim, semanas depois. Houve um desmentido no dia. Então, assim, muitas vezes, o próprio presidente Lula disse, em entrevista ao nosso Reinaldo Azevedo, que se indicasse o Zanin, todo mundo compreenderia. Eu acho que ali ele colocou o nome do Zanin, colocou para jogo, para ver quais seriam as reações, porque é, de fato, um candidato e é um nome forte para a vaga. É meio que dado como favas contadas. Mas justamente por conta de todo o histórico que a gente vê na disputa dessas cadeiras, muitas pessoas, quando são muito faladas, às vezes não são as indicadas, não é certo, não é 100% que será o Zanin. É muito provável que seja de fato, pelo que a gente apura com as pessoas que a gente conversa, o entorno do presidente da República. Mas não é favas contadas, né, Megali? E tem uma outra coisa, não há prazo. E o histórico do Lula pode mudar, claro, mas o histórico do Lula não é de indicar o ministro no dia seguinte. Eu lembro que quando se aposentou o ministro Eros Grau, no último ano do governo Lula, agosto de 2010, o Lula não indicou o ministro, e o novo ministro do Supremo foi indicado só pela sucessora dele, pela presidente Dilma Rousseff, em fevereiro, que foi o ministro Luiz Fux. Então o cargo ficou vago no Supremo por 8 meses. Então também tem isso. Não é certo que, com a aposentadoria hoje do ministro Lewandowski, esse nome seja indicado logo na sequência. Pode ser, claro, mas não é o que diz o histórico dos 2 governos anteriores do presidente Lula. Será que ele pode esperar, Aidar, pelo que a gente observa desse comportamento, né? A gente tem aí um histórico do presidente Lula para avaliar. Será que ele deve esperar a aposentadoria da próxima ministra, que vai ser a Rosa Weber? E aí se fala sobre a possível indicação de uma outra ministra mulher, né? Uma vez que fica só a Carmen Lúcia. E o presidente Lula, ele falou recentemente sobre isso, né, Megali, não tem obrigação de indicar uma mulher, não tem obrigação de indicar algum representante de alguma minoria só para reforçar, só para fazer coro. Uhum. Tem que ter, de fato, qualidades, né, essa pessoa indicada. Mas eu queria saber do Aidar se... porque, de fato, fica muito desequilibrado, né, Aidar, numa corte com 11 ministros, somente uma ministra ser mulher. Carla, como a gente disse antes, né, são 3 critérios objetivos, mais de 35, menos de 70, notável saber jurídico, reputação ilibada. Mas seria muito bom, porque representatividade importa, a gente sabe disso.
o futuro de muita gente depende da representatividade. Foi quando as pessoas negras começaram a ver mais pessoas negras na televisão, que elas começaram a descobrir que elas também podem fazer parte dessa sociedade. Isso se reflete em tudo, se reflete no judiciário e deveria se refletir na Suprema Corte. É claro que o presidente não é obrigado a escolher uma mulher, mas seria muito bom que ele escolhesse, ao menos para a vaga da ministra Rosa. E mulher qualificada para esse cargo não falta. Tem juíza, tem advogada, tem promotora, há um leque de nomes que podem ser colocados, que já foram, inclusive, colocados ao presidente da República, tanto nos tribunais superiores, como em tribunais de justiça, e advogadas e procuradoras da Justiça, procuradoras da República, muito qualificadas para isso. Então, eu acho que vai haver, sim, uma pressão grande para que, ao menos na vaga da ministra Rosa, seja escolhida uma mulher. E eu acho essa pressão legítima. Eu acho que essa pressão da sociedade sobre o presidente da República é muito importante, de todos os setores da sociedade, para que seja feita a melhor escolha possível para uma vaga tão importante quanto a do Supremo. Agora, Cacá, apesar desse histórico, que eu disse mesmo, né, do presidente não indicar correndo, eu acho que ele não vai esperar para outubro. Pelo menos o que a gente conversa com quem tem algum contato, com quem está acompanhando isso com um pouco mais de proximidade, pode demorar um pouco, mas não deve ser outubro, não. Ele deve indicar esta cadeira e depois, em outubro, com a aposentadoria da ministra Rosa, indicar um novo ministro. Agora, a representatividade importa, como eu disse, e deveria sim ser preenchida por uma outra mulher. Talvez as duas, se não as duas, pelo menos a da ministra Rosa. Vai dar uma última perguntinha. O Senado não representa obstáculo para a indicação de presidente, desde a época do Floriano. Então a gente está falando aqui de mais de século. Então ali não há problema. Indicou, está indicado, vai entrar. O que explica isso historicamente? Os presidentes brasileiros são grandes indicadores, são grandes escolhedores, estão sempre ali com nomes maravilhosos na ponta da língua, ou é o Senado que não gosta muito de se envolver nessa questão? Pois é, Miguel, você sabe que quando a gente compara a sabatina no Brasil com a sabatina dos Estados Unidos, é vergonhoso o que a gente faz aqui. E quando eu falo isso, eu apanho também dos senadores. Mas basta comparar, e você sabe que tem uma curiosidade. Aqui, a sabatina é prevista na Constituição. Nos Estados Unidos é uma tradição. Ela nem é prevista na Constituição. Ela não é um regramento legal como aqui. É uma tradição, de fato, né? Então, assim, o que a gente faz é vergonhoso. Eu já ouvi de um senador, quando cobria o Supremo Tribunal Federal em loco, em Brasília, é uma explicação muito simplória, Megali. Eu não vou querer criar problema com o cara que vai me julgar depois. Alguns criam, por questões ideológicas e para dar satisfação para a sua base eleitoral. Mas, ainda assim, cheio de dedos. De fato, só houve 5 casos de rejeição pelo Senado, todas no governo do Floriano Peixoto, lá no século XIX ainda, né, no comecinho da República Brasileira, e depois disso não houve mais e não tem explicação. O fato não tem explicação. O Senado não cumpre com o seu dever. E veja, cumprir com o seu dever não é que a gente está torcendo por rejeição, é que além de não ter nenhuma rejeição, a sabatina é meio que um jogo ali, é um teatro. Não é de fato feito uma sabatina para ver o jogo que vai ser jogado depois. E a diferença é tão grande que tem um exemplo claro nos Estados Unidos. Eu não vou lembrar agora o ano, mas eu sei que é na década de 80, o Ted Kennedy, o irmão do JFK, o presidente lendário, quando houve a indicação do Robert Bork, que era um opositor dele, para a Suprema Corte dos Estados Unidos, ele fez um discurso no parlamento norte-americano, não sei se no Senado ou na Câmara, mas ele fez um discurso tão forte que isso virou verbo, virou to block, que é bloquear de fato. E por conta do discurso do Ted Kennedy contra aquela indicação, eu não sei se ela foi retirada ou se ela foi rejeitada, mas o fato lá eles levam muito mais a sério essa atribuição, que no Brasil não é levada. E é engraçado, Megali, que os senadores reclamam disso depois. A Suprema Corte é muito ativista, a Suprema Corte está mais para a esquerda, está mais para a direita, e eles não cumprem. Não é que não percebem, né? Não tem nenhum bobo ali. Mas eles poderiam, mudar a Suprema Corte que eles querem,
aprovando ou rejeitando pessoas mais ligadas às ideias da maioria do parlamento ou menos ligadas. E eles não fazem, eles lavam as mãos, não cumprem esse papel e depois vão reclamar que o Supremo Tribunal Federal está passando do ponto aqui e acolá. Na maioria das vezes não está, mas eles reclamam, sendo que eles poderiam moldar a Suprema Corte que eles querem, cumprindo com a sua atribuição de sabatinar direito os indicados ao Supremo Tribunal Federal. O Bork não passou, não. Não passou, não. Ele foi advogado-geral da União, mas ficou para a história como um epítote, assim, uma figura, símbolo do extremismo americano, né? E, de fato, o to bork virou verbo, usado até hoje lá nos Estados Unidos. Ou seja, o Senado está bem mais atento e bem mais ativo, né, para defender a República de eventuais indicações equivocadas de presidentes. Exato. Rodrigo Aidar agora, todas as terças conosco, vá se acostumando aí, toda terça, Aidar estará conosco sempre nesse horário. Um beijo para você, até semana que vem, Aidar. Beijo, gente. Beijo, Valeu, até. um beijo para os ouvintes.